em especial o Padre Flávio, pela disponibilidade dele. A gente sabe aí como está corrida a vida do Padre, mas agradecer de coração pela oportunidade de a gente ouvir um pouquinho mais e estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. E agradecer a Deus, né, pela nossa comunidade, por tudo isso que a gente está vivendo junto. E graças a Deus, logo, logo, a gente voltando com todas as nossas atividades presenciais, né? Então vamos fazer uma oração para a gente começar? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos para ouvir um pouquinho mais sobre a sua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor infinito por cada um de nós. Queremos te pedir que nos encha com teu Santo Espírito, para que a gente tenha sabedoria, discernimento, que a gente possa guardar no nosso coração para sempre aquilo que a gente vai estudar no dia de hoje. Muito obrigada mesmo, Senhor, por estar conosco o tempo todo. E como irmãos, nós te chamamos de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãezinha do céu, nós pedimos a tua intercessão, que a Senhora nos leve cada vez para mais pertinho do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a gente permaneça em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Então, hoje eu pediria, não sei se vocês têm uma Bíblia fácil, para a gente ir verificando, ou depois vocês podem pegar o texto, as coisas que vão ficar na internet, mas leiam depois, só para que vocês entendam melhor como se constrói o texto bíblico. Então, quando terminou o nosso último encontro, e eu já tinha anunciado que a gente ia falar das bodas de Caná, e eu explicava um pouco a teologia. E teve uma pessoa, mas aí parece que nada existiu. Não existiu. Só que tem que lembrar que a Bíblia escreve de uma forma a trazer um grande ensinamento. O escrito do Evangelho de São João, ele foi escrito aproximadamente no ano 100, entre o ano 95 e o ano 125. Então, convém lembrar que já existia o cristianismo, já existia uma segunda geração de cristãos, porque as pessoas morriam muito cedo e muito jovem. Então, já havia uma ou duas gerações de cristãos. Também, como o cristianismo está se estabelecendo, está forte, surge uma briga com os judeus, porque eles estavam perdendo fiéis por causa do Cristo. Então, tudo isso já está acontecendo. E os judeus, porque queriam destruir o cristianismo, se unem ao inimigo, que é o Império Romano, para matar os cristãos. É nesse interim que é escrito o texto bíblico. Os cristãos já se batizavam, já tinha rito do batismo, já se reuniam nas catacumbas para celebrar a Eucaristia, e o acontecimento histórico já havia acontecido. Então, o evangelista João, ele tem um monte de conhecimento, ele tem o conhecimento bíblico profundo, e ele vai escrever ou reescrever a história de Jesus Cristo, que todo mundo já sabia que Jesus pegou o pão e ele fez aquele rito e falou aquelas palavras de consagração. Isso não se duvida. Isso está nos 3 evangelhos anteriores a ele e está nas cartas de São Paulo, sobretudo as cartas aos Coríntios e as cartas aos Gálatas. Então, ele vai dizer essas questões. Então, o autor de João, ele diz, isso todo mundo já sabe da história de Jesus, mas agora eu quero dizer o que ela significa e o que é viver a fé na prática. Então, ele vai mudar a cronologia histórica e ele vai trazer ensinamentos.
Então, quando eu digo, olha, aqui tem uma catequese nas bodas de Caná. Então, a gente não pode ficar preso exatamente como está escrito ao pé da letra. E é isso que eu também gostaria que vocês entendessem. Mas isso não significa, o que está escrito eu não dou atenção. Não, eu tenho que aprender a ler de uma forma mais ampla. Se eu limitar, o texto bíblico perde o sentido. Então, vou só dar um exemplo antes de chegarmos lá, mas a gente vai voltar a isso. Historicamente, houve um momento que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus não aguentou. Se vocês lerem os 3 evangelhos anteriores, isso está no fim da vida e isso leva Jesus à morte. Então, historicamente, é lá no final da missão de Jesus que ele expulsa os vendilhões, ele rompe com a religião que existia. No Evangelho de São João, ele põe isso no começo. Exatamente que ele vai dizer, olha, nós já temos que romper com uma religião que está errônea, nós temos que romper com uma religião que se corrompeu, nós temos que romper com uma religião que não mais nos purifica, nós temos que romper com uma religião que não ensina a amar, que ensina o ódio, que ensina uma leitura, um rigorismo de lei. E aí, não sei se vocês acompanham a liturgia diária, 2 evangelhos, 2 dias seguidos, Jesus está dando pancada. Ai de vós, fariseus, ai de vós, doutores da lei. Agora, cuidado. Às vezes, nos discursos de padre, eu falo isso, mas vejam, é com carinho, e não me julgo melhor que nenhum padre, também isso serve para mim. Às vezes, em discursos de padres ou de pastores, eles vão falar como se fossem santos, e mais santos que o próprio Deus. Às vezes a gente fica numa religião que a gente olha os enfeites da religião e esquecemos o que é a essência da religião. Então, o autor do texto de João já está falando isso. Então, vamos imaginar, todo mundo, todo judeu e todo cristão na época que foi escrito o texto bíblico, ao passar em frente de casas de judeus muito rigorosos, tinham talhas para se banharem, para tomar banho, porque podiam ter encontrado um ser humano, e aquele ser humano se partia do pressuposto que ele era pecador, nojento e impuro. E só por eu ter dado atenção para ele, eu podia ter me contaminado. Então, eu me lavo com nojo do outro ser humano. E Jesus quebra isso. Mas para um pouco. Às vezes a gente vai nas nossas religiões, ou o jeito que se vive a religião, inclusive católica, e a gente se diz cristão, mas há pessoas que têm nojo umas das outras, dentro das igrejas. Às vezes a gente pega um enfeite, e por favor, aqui é só uma interpretação, eu vou inventando coisas só para vocês entenderem, vou falar isso de forma muito didática apenas. Então, se você conhecer algum lugar assim, isso é mera coincidência, como diz, já que me livrando de processo, é claro. Mas eu lembro que tem uma igreja aí que as pessoas faziam lá um rito na missa e eles começaram a entregar um véu para as mulheres, só as mulheres, viu? O homem não precisa pôr véu, mas as mulheres tinham que pôr véu. Se a menina não era casada, dava um véu branco, como se às vezes a pessoa que não é casada não faça certas coisas. Eu não vou dizer o que, Deus me livre. É negócio de tomar o vinho. Foi uma gracinha, mas depois vocês vão entender. O vinho pode ser muita coisa e pode não ser nada. Mas vamos lá. Então, colocava... Você é casada? Não. Então, tome o véu branco. Você é casado? Tome o véu preto. E as pessoas acham isso tão bonito, e ficam tão felizes. Aí põe o véu, parece que agora eu vou encontrar com Deus. E a Eucaristia não é onde eu encontro com Deus? E se eu tiver com véu ou sem véu... Então, homem nenhum deles vão se encontrar com Deus porque eles não põem véu. A começar pelo padre. Mas, às vezes, os padres põem um chapéuzinho. Quem era lá Tem gente da outra paróquia aqui que eu estou vendo pelo nome. Às vezes, numa missa solene, eu usava também um chapéuzinho. Mas isso são enfeites. Tendo ou não algo na minha cabeça, eu preciso ter aqui dentro, não no enfeite, Deus como essência. Então, quando o evangelista escreve,
olha, houve uma festa de casamento e tinha 6 talhas. Estavam lá 6 talhas. Ele possivelmente passou por um lugar, mas isso era o mais comum. Em toda a sinagoga tinha 6 talhas. Ah, mas aquela que o turista vai ver lá na Terra Santa é a que ele viu. Não sei. E não dá para a gente saber. Mas isso é pouco importante. Dá para saber que, historicamente, existiram talhas, mas as talhas não são importantes. O evangelista escreve para que a gente transponha as talhas e encontre o verdadeiro Deus. E isto é uma festa de casamento. Então, nós vamos ter que entender de uma forma muito mais ampla. Mas para provar o que eu estou querendo dizer, dizer que isso é bonito, mais do que... Não, eu tinha a talha que eu fui lá na Terra Santa quando o padre levou dinheiro de turista e tal e coisa, e eu vi aquela talha, eu pus a mão na talha, eu senti que Jesus tinha conhecido aquilo. Então isso me fez muito bem. Tá certo. Mas se eu chegar no final desse encontro e vocês entenderem que vocês tocam a talha, mesmo quem nunca foi na Terra Santa, aí a gente vai ter entendido o porquê ele escreveu esse texto. Que é chamado, tem gente que chama de milagre. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. O primeiro sinal, João não trabalha a palavra milagre. Pode pegar a Bíblia, eu acho que nenhuma tradução vocês vão achar milagre. Ele vai dizer sinal. Sinal. Então, lembrem a primeira coisa que o evangelista João não gosta da palavra milagre. Por que João não gosta da palavra milagre? Tinha pessoas que iam para perto de Jesus quando queriam que ele realizasse alguma coisa mágica. Eu preciso de uma coisa, eu vou perto de Jesus e falo, me dê isso. E se eles alcançassem aquela graça, daqui a pouco Jesus era desinteressante, era pouco importante. E vocês vão ver, biblicamente, está lá em vários momentos, as pessoas viram as costas para Jesus. E se vocês pegarem o Evangelho de São Marcos, que eu não vou trabalhar agora, todos abandonam Jesus. Todos os discípulos abandonaram Jesus. No Evangelho de São João, ele não vai colocar todos. Pedro representa todos, por isso vocês vão ver que Pedro vai negar 3 vezes. Evangelho de João. Então, historicamente, houve. O jeito dele escrever e falar é diferente por causa do contexto e o que ele quer explicar. Não sei se me fiz claro, mas tranquilo? Então, nunca partam do pressuposto. Foi do jeito que está escrito na Bíblia? Foi e não foi. E por que disso? Vamos tentar entender. Eu gostaria que a gente visse essa primeira parte, e eu peço que vocês peguem a Bíblia, João capítulo 2, versículo 10. Estamos só esperando projetar só um minuto, por favor. Aqui, esse aqui. Então vamos lá. Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, o vinho menos bom. Vocês vão ter traduções que não vão pôr quando todos estão bêbados, mas tem essa tradução que está aí no texto. Quando todos estão embriagados, é costume servir o vinho inferior, porque já estão bêbados. Então vamos imaginar, o primeiro sinal, o sinal grandioso de Jesus é da bebida para quem está bêbado. É o que está escrito e está lá na Bíblia. Podem ler na Bíblia de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é para a gente entender que quando formos ler esse texto bíblico, há alguma coisa que o texto quer dizer, mas eu não posso seguir ao pé da letra. Jesus não faz um grande sinal dando bebida para quem está bêbado. Por isso, a gente pode já... Tem uma coisa que eu li lá na Bíblia e está estranho. Então, eu tenho que partir... O que está estranho? Então, eu faço essa reflexão. O primeiro sinal, milagre, que a turma chama assim,
popularmente, de Jesus foi transformar água em vinho. E aqui nós precisamos entender. A água é usada como símbolo de vida. E o vinho, biblicamente, é usado como sinônimo de felicidade. Quando a mãe de Jesus vai se aproximar de Jesus e vai dizer: filho, eles não têm mais vinho, eles não têm vida, por isso as talhas estarão secas, não tem água, e eles não têm alegria. E é exatamente para isso que Jesus veio. Então imagine, o autor do texto bíblico está escrevendo, ele está dizendo: você é cristão, então sua talha não pode ficar seca, não pode ficar vazia. Você, como cristão, não pode sair pela vida dizendo: oh, minha vida é infeliz, não vale nada, eu perdi o sentido. Jesus é o sentido. A sua vida é planificada pelo próprio Deus, que é Jesus. Então, é isso que ele quer ensinar. O primeiro grande sinal de Jesus é dizer: chegou um novo tempo. Chegou uma nova era. E nós somos chamados a nascermos de novo, a sermos recriados. Para quem quiser e ficar curioso, poderá ler em casa outro dia, até o mês que vem, João capítulo 3, que é o encontro de Nicodemos. E Nicodemos não vai entender, porque Jesus vai chamar ele a nascer de novo, ele é um homem velho. E ele vai discutir com Jesus e ele não consegue entender Jesus. Ele só vai entender no final, mas isso eu só conto daqui a pouco. Mas deu para entender a ideia? Então, às vezes, eu leio a Bodas de Caná e eu quero que ela seja assim, mas você tem que ler depois o capítulo 3. João, ele vai cada vez tirando um pouco o véu da verdade de Deus. Então, vamos imaginar, Deus está coberto por causa da fraqueza humana. Então, o que quer o evangelista? Ir tirando aos poucos. Vocês que não faltam à missa, sobretudo na Semana Santa, vocês já devem ter ido na missa, no ato litúrgico da Paixão do Senhor, que é o ato às 15h. E o padre entra com uma cruz, mas não conta o que acontece. Exatamente aquela liturgia é o que o Evangelho quer fazer. E revelando Deus aos poucos. O evangelista tem esse objetivo. E por isso a gente precisa entender o sinal dele de uma forma mais ampla e ficar com mais vontade de conhecer e ir lendo o resto do texto. É isso que ele fez. Então, ele pega algo que historicamente existia, que eram talhas em frente às sinagogas, mas ele vai reescrever a história convidando as pessoas a encontrarem tudo em Jesus, e não em lugares físicos. Não em lugar físico, palpável. Agora, o lugar físico e palpável onde eu encontro Deus se torna o lugar onde o sinal de Deus se revela. Por isso, o sinal é melhor do que a tradução de milagre. Por isso, João trabalha isso. Então, vamos lá. Só para a gente continuar, para ninguém achar que eu estou tirando a graça do texto bíblico, será prudente dar mais bebida quando as pessoas já estão embriagadas? Você acha que é isso que Jesus quis fazer? Mas está escrito isso no texto bíblico. Então, ali eu tenho que ter certeza. Esse não é o melhor caminho. Então, aproveito, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, e esse filho é filho único, então eu vou mimar. Então eu vou lá, brigo com a professora, desautorizo a professora. Se ele um dia der problema e a namorada acaba com ele, a namorada não quer mais saber dele, ele era ciumento, brigava com a namorada, aí a namorada troca ele, aí a mãe vai lá brigar com a namorada, esculhamba a namorada. Eu lembro, na outra paróquia lá, eu tinha uma coroinha, não sei se é coroinha ou cerimoniária, era uma mocinha, e ela namorava o outro cerimoniário, e os pais participavam da igreja. Aquela mocinha acabou o namoro e começou a namorar um rapaz que não ia na igreja. A mãe desse coroinha, que a menina deixou ele por um outro rapaz, o que ela xingava aquela criança, aquela moça,
Eu falava, você é adulta, você não pode falar mal, não pode falar uma palavra dessa contra uma criança. Então, às vezes, a gente querendo falar bem dos nossos filhos, a gente os mima e a gente estraga. A gente vai dando muito amor, aonde a gente não corrige. Então, eu não posso dar muito. Tudo que é demais estraga. A gente tem que aprender bom senso, a gente tem que aprender equilíbrio, temperança. Às vezes a turma nas igrejas fica atrás de um monte de dom. Ah, eu tenho um dom, eu falo assim, eu faço assado, eu pulo, eu brinco, eu ouço Jesus, uma voz que fala comigo, eu adivinho coisas. Mas o que a gente recebeu no Crisma são os dons do Espírito Santo, e um dos dons é a sabedoria, a prudência, a temperança, temor a Deus. E isso às vezes a gente não fala. E isso não é externo, é algo aqui dentro. Então, vamos dar um exemplo. Alguém é meu amigo, muito próximo, uma pessoa muito legal. Ele exagerou um pouco na bebida. Se ele está, não faça, não dê. Ou você tem lá alguém, a pessoa vive uma vida bandalheira, fazendo coisa torta. Se ele vem e começa a contar aquilo como vantagem, você tem, como cristão, que dizer, olha, mas isso é a sua felicidade? Eu posso ser diferente, você pode fazer diferente. Jesus não ensinou isso, mas deixa ele pensar, não julgue. Você joga a semente, e eu brinco muito, que eu faço muito isso na missa. Eu faço pergunta, depois eu digo, não responda, reza depois. A gente joga e deixa, se as pessoas vão rezar depois, a gente não sabe. Então, mas a gente tem que dizer, hello, na minha casa não. Ó, eu não quero isso para mim. Vamos supor no namoro, o cabra é muito ciumento, aí a pessoa acha, nossa, ele me ama tanto, então é excesso de amor. Aí ele te agride, ele fala mal de você, quer determinar a roupa que você usa, isso é excesso de amor? Aí cada um tem que pensar. Então, aquilo que está dito lá tem a ver muito mais com o jeito de agir do que necessariamente com bebida ou com uma festa simplesmente onde as pessoas vão lá fazer drinks e fazer tintim e tomar um pouco de alguma coisa. Então a gente precisa ser muito prudente. A gente precisa usar os dons do Espírito Santo, mas não os dons superficiais que isso a turma vê externamente, é algo aqui dentro. Então, o texto bíblico de João, ele quer levar você a algo maior. Então, há algo que eu estou chamando mais amplo. Então, ao meu convite, olhe o texto de forma mais ampla. Então, claro que você pode imaginar um lugar com talha. Quem foi lá em Jerusalém, lá na terra, lá onde vê, lá, e os padres celebram bodas de Caná, renova as promessas matrimoniais, está tudo legal. Mas veja isso de forma mais ampla. Saiba que isso existiu quando você casou, na igreja onde você casou. Exatamente você ali tornou aquele lugar a bodas de Caná. No hospital onde você deu luz, bodas de Caná. Aonde você e seu marido discutiu a relação e ali vocês mudaram e um continuou defendendo o outro e vivendo o que prometeram no dia do casamento, bodas de Caná. Quando a gente não aceita as coisas erradas e a gente busca transformar o que está errado, bodas de Caná. E assim é muito mais amplo e é mais justo com o que quer ensinar o texto bíblico do que ter um lugar físico que as pessoas ganham dinheiro com turismo. Não sei se me fiz claro, mas, claro, eu fui lá em Caná da Galileia e lá eu senti um negócio diferente. Legal, sem problema. Fica feliz com isso. Mas precisamos entender isso de forma mais ampla. Se vocês forem lá ver, em João 19, 25, está lá Jesus aos pés da cruz, e convém que isso só tem em João. Então ele vai colocar nome de pessoas que estão ao pé da cruz. Tem 3 Marias. A mãe de Jesus,
Maria de Cleofas e Maria Madalena. E tem um anônimo chamado discípulo que ele ama, ou discípulo amado. O discípulo amado, por causa que o escrito foi de João, vão dizer que o discípulo amado, é o evangelista João, é João o discípulo. E esse discípulo foi evangelizar depois da morte de Jesus, lá para Capadócia. Então, apareceu lá uma casa onde diz que foi onde João levou Maria. Convém lembrar que o texto em nenhum momento chama de João, e você pode chamar de João, você pode identificar com a raiz do discípulo, mas lembre, no ano 100, por mais novo que fosse João, o discípulo que historicamente caminhou com Jesus, já teria falecido. Então, é a comunidade que ele criou, mas já era ou uma, ou duas, ou 3 gerações, dependendo da data que a gente diga. E só para comprovar isso, no Brasil, na década de 80, muitos de vocês não eram nascidos, vocês são todos novos aí que eu vi na foto, mas na década de 80, a estimativa de vida era 40 e poucos anos. Quem chegava aos 50 era considerado velho. Eu, com essa barba branca, agora eu digo, nossa, com 50 anos a pessoa é um menino. É claro que eu não sou besta de falar que eu sou velho e acabado, mesmo que eu seja. Mas deu para entender? Se na década de 80 no Brasil, com mais exames, com mais medicina, já havia criado antibiótico, penicilina, imagina a época de Jesus que não tinha antibiótico, não tinha penicilina, a comida era escassa e menos variada, porque nem tudo ainda se conhecia, nem tudo o homem sabia fazer, a cultura para ele ter a força disso. Então, a gente precisa olhar de forma mais ampla. Então, vamos lá. Quando o texto diz, olha, houve uma festa de casamento. A festa de casamento tem que ter um noivo. Mas vamos chamar o noivo, biblicamente, e daqui a pouco a gente vai ver isso, o noivo pode ser chamado de amado. E muitas vezes Deus é chamado de amado no Antigo Testamento. Então, há uma festa de casamento. O que é o primeiro grande sinal do Evangelho de São João? É que Deus, por amar os seres humanos, ele veio reconquistar o que pertencia a ele. Então, pense, o Evangelho de São João, ele quer fazer uma nova criação. Então, vamos pensar na primeira criação. Qual é a primeira criação? Adão e Eva, que nós já falamos sobre eles. A primeira criação entrou em decadência e pecou. E por isso veio a morte, veio o mal, veio a tristeza, veio o vazio, veio a falta de sentido. Então, quando o evangelista diz a uma festa de casamento, o amado veio encontrar suas amadas. O noivo, o esposo, o amado é Deus, é Jesus. Então, lembre, o noivo é Jesus. Então, a festa de casamento, o noivo é Jesus. E isso, mesmo que você foi lá na Terra Santa, isso foi dito para você, porque não tem como não ser dito. É muito claro o texto bíblico. Então, o noivo, o esposo, o amado, é Jesus. E depois poderíamos verificar em João 1,15, então eu vou dar uma lida nisso, só para... Mas vocês depois podem olhar na Bíblia, é que eu vou acelerar um pouco para não ficar muito chato. João dá testemunho dele proclamando, este é aquele a respeito de que eu falei, aquele homem que vem depois de mim, passou na minha frente, porque existia antes de mim. Se vocês forem ler João, capítulo 1, versículo 1, no começo era a palavra é Jesus, a palavra de Deus encarnada, e a palavra já existia. Depois vocês podem olhar em versículo 14, e a palavra se fez homem, Jesus. A palavra... Mas vamos lembrar Gênesis. Padre, eu não estou entendendo essa tal de palavra. Vamos imaginar lá Gênesis. Antes não existia nada, só existiam as trevas, o caos.
E aí Deus disse o que Deus diz é a palavra de Deus. Deus dizendo passa a criar algo do nada. Se o que Deus disse criou do nada e passa a existir a vida, é Jesus desde o começo. Ele está lá desde o princípio. Agora, o nascimento de Jesus, então, não vai pôr o anjo apareceu a Maria, para João, isso todo mundo já sabia. Então ele vai dizer, novamente, através do anjo Gabriel, Deus disse, Maria, você aceita, porque você é cheia de graça, que Deus venha habitar entre vós? Maria é uma talha cheia. Maria disse sim, diferente de Eva. Está dando... Não sei se vocês estão me entendendo. Então, Maria é a mãe de Jesus, mas ela tem uma ideia do povo crente, então ela é a noiva, a esposa, a amada. E o Evangelho vai pondo vários personagens que aceitam Jesus, que encontram Deus em suas vidas, esses vão se tornar a amada, é a noiva, dentro dessa festa de casamento. Então, a festa de casamento é a história. A festa de casamento é o amor que eu vivo em casa, e se eu não vivo, eu estou vivendo um casamento sem vinho. Não sei se... Então, você pode pegar situações na sua vida, quando o seu casamento não está bem, olha, nós perdemos o vinho. Então, o que eu preciso? Recuperar o vinho. Então, eu parto de Jesus, eu parto do amor verdadeiro, eu parto do amor gratuito, eu parto do momento e da certeza de que Deus me ama e que Ele quer minha felicidade. E que eu, sendo amado por Jesus e por Deus, eu tenho que aprender a amar e construir, revertendo as situações tristes, dificultosas e assim por diante. Então, nós vamos sempre ter a atitude de Jesus como a medida. E aqui tem um problema. O evangelista João diz, para que você encontre com Deus, você tem que romper com aqui está só a instituição religiosa, porque é o que está representado nas bodas de Caná. Mas você tem que romper com as leis. Então, convém lembrar, as talhas são de pedras. Aí você tem que voltar lá em Êxodo, quando o povo estava corrompido e o povo não se amava, e eles brigavam um com o outro, Moisés sobe no alto da montanha e Deus manda pedras da lei. Mas as pedras da lei se tornam frias. De vez dos seres humanos usarem esta lei para se respeitarem, criarem uma vida feliz, eles foram usando a lei quando interessava para rejeitar um, para se tornarem importantes, para ficarem ricos, para terem poder, para se tornarem superiores e fazerem os outros inferiores. E a religião fazia isso muito. Aí eu brinco, quem vem à missa sabe, graças a Deus isso só naquela época, não é verdade? E nós? Quando a gente lê o texto bíblico, a gente não pode permitir que a nossa igreja se torne isso. E isso já foi ensinado por Jesus e foi transmitido como catequese pelo evangelista João. Então, só para a gente lembrar, esse texto de João 2, 13 e 22 é logo o começo do Evangelho de São João. Se você for em Marcos, Mateus e Lucas, por isso é realmente um fato histórico, vai estar sempre perto da morte e da crucifixão de Jesus. Como todo mundo já sabia que historicamente foi lá no final, e os líderes religiosos, porque Jesus expulsou os vendilhões e atrapalhou a parte financeira deles, então o evangelista diz, eu vou pôr desde o começo que as pessoas precisam romper com o rigorismo de lei, com coisas que fazem com que os seres humanos se ofendam e se tornem inimigos, e a lei estava fazendo isso, a religião estava fazendo isso. Então, o que é que vence isso? O amor. Então, só dando uma lida nesse texto que é logo depois das bodas de Caná, então eu vou ler aqui para vocês. A Páscoa dos judeus estava próxima. Então, a festa máxima dos judeus.
quando eles celebravam que Deus os libertou da escravidão do Egito e tornou ele um povo que caminha para a Terra Prometida. A Terra Prometida não é mais uma festa. A Terra Prometida já não é mais uma terra que corre leite e mel. A Terra Prometida está escravizada em um grupo superior que explora um grupo inferior. Então, está faltando alegria, as pessoas estão vazias, a festa está arruinada. Não há libertação, as pessoas estão escravas da lei, estão escravas de normas. Vou brincar, às vezes na religião, e quando fizerem esse tipo de pergunta, vocês vão ver que normalmente ou eu sou irônico, eu faço uma careta. E aí tem gente que fica bravo comigo, mas é automático, eu faço isso inconsciente. Quando eu pergunto, a turma fala, isso pode ou não pode? Eu já quero colocar uma lei. E eu, a princípio, nunca se responde, deixe que a pessoa mesmo responda. Você dá a entender e a pessoa tem que rezar depois e ela tentar chegar a uma conclusão. Então, vou dar um exemplo. Padre, eu posso me separar da minha esposa? Eu não sei se você pode. Você que tem que dizer. Você enche a talha dela de amor, de alegria. Você permitiu que ela tocasse o seu coração e enchesse sua talha de alegria? E é por isso que a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que ser amoroso. Padre, mas as pessoas têm que ficar por causa dos filhos? Não. Filho veio depois. Você prometeu amor a uma pessoa. Os filhos você vai ter que amar e vai continuar sendo filho, você junto ou não. Mas, vou ficar por causa dos filhos. Aí você fica, agride a esposa, ou a esposa agride o marido, vocês ficam falando palavrão e se agredindo. O ambiente dentro de casa é um inferno. Como a gente vai ensinar o céu para os nossos filhos, nossas crianças? Como a gente vai ensinar como nossos filhos vão namorar de forma a serem felizes e fazerem outras pessoas felizes? E isso a gente tem que pensar. Então, é uma forma mais ampla. Mas voltando aqui. Versículo 14. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, esparramou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transforme a casa do meu pai no mercado, para que um pouco só aproveito. Às vezes a gente acha que historicamente Jesus veio no mundo e ficou assim, não, tudo pode, tá bom, ou como Raul Seixas, tudo é da lei, legal. Não, Jesus expulsa os vendilhões, ele tem uma atitude que pode ser que as pessoas falem, esse cabra é bravo. Então pensem um pouco. Às vezes a gente adocica Deus e acha que assim a gente está tornando ele mais santo. Ele é santo com as atitudes que às vezes têm que ser muito claras e contundentes. E tudo na vida a gente precisa ser muito claro, sermos muito verdadeiros. Eu vou dar um exemplo. Hoje está na moda, ninguém diz para o outro que ele mentiu. O senhor faltou com a verdade. A gente muda o nome, parece que a gente está sendo educado. Às vezes a gente tem que dizer, olha, isso não é verdade. E a pessoa tem que entender que ela mentiu. Mas se ela não reconhecer na frente de todo mundo, não fique preocupado, nem fique bravo. As pessoas tendem a se defenderem. Ela sabe que mentiu. E Deus sabe. E se você tem certeza da verdade, você também sabe, mas não precisa dizer. Ela já sabe. Mas vamos lá para frente. Mas enfim, seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes, os que ganhavam dinheiro com isso, os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, em 3 dias o levantarei. E eu vou parar aqui, porque dá para vocês continuarem até o versículo 22 depois. Claro que ele já está falando da ressurreição. A ressurreição eles já acreditavam. Então, quando ele está escrevendo lá as bodas de Caná, mas ele já sabe todo esse contexto. Então, o contexto de morte, vitória sobre a morte,
está sempre nas entrelinhas. O amor que Deus veio oferecer para nós não pode ser destruído, não pode ser roubado e não acaba, nem com a morte. E isso já é uma antecipação do céu. O Evangelho de São João não fala do céu, mas ele sempre supõe, porque o céu já nos é garantido desde que nós tenhamos vivido o amor e a nossa fé não possa ser roubada pelas coisas erradas da vida. Então, isso é que a gente precisa pensar. Então, voltando lá, Caná, então quando diz Caná da Galileia, então convém lembrar que o texto parece ter uma questão histórica e geográfica controversa. Se Caná da Galileia, ela fica longe da Samaria, mas se você ler um pouco antes, Jesus foge de Judá porque queriam matá-lo e ainda não era a hora dele. E Jesus, ao fugir, ele está indo para Galileia. Possivelmente ele está passando pela Samaria. Então, Caná, aqui está muito mais do que um lugar geográfico. Então, eu gostaria de trabalhar isso daí, tá? Basta dar uma olhada, em qualquer lugar deve ter. Mesmo nas Bíblias, às vezes tem lá uma nota de rodapé dizendo Caná. O que significa? O povo criado por Deus. Ou adquirir e criar. Então, Caná da Galileia, Caná, aqueles que foram adquiridos por Deus, aqueles que foram criados. Mas eu gostaria, no sentido bíblico, acho que dentro do sentido do escrito do Evangelho de São João, muito mais, nós fomos recriados no amor, pelo amor e com amor. Isso se chama Jesus. Então, aqueles que se deixam pertencer a este amor, aqueles que se recriam no amor, são a noiva, a esposa e a amada. Então, já tem um casamento. Eu tenho um noivo, tenho uma noiva, e agora, tendo o amor, o casamento há de acontecer. Então, vamos para a festa. E aí, nessa festa, está Maria. Mas lembre, o evangelista não trabalha o termo Maria. Ele vai falar de mãe. E aqui tem uma coisa, como ele não trabalhou o anjo aparecendo a Maria, então ele já coloca ela como mãe. Ela já é uma talha cheia. Ela, na festa de casamento, ela não está pedindo o vinho para ela, ela já tem. E o vinho é a alegria, Maria é feliz. E por isso, nessa festa de casamento, Maria já está lá, porque ela já disse sim ao anjo, ela já disse sim a Deus. Exatamente, Maria se torna o contrário de Eva. Então vamos pegar, aqui tá os versículos que ele vai falar da mãe de Jesus. Então, João 2, 1b. Então, João 2, 1b, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí, ou estava lá. Depois, versículo 12. Então, versículo 12. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe. Não fala Maria, mas sua mãe, a mãe dele, que é Maria. Então, ele não falou o nome Maria, mas ele está falando de Maria, e ele fala isso com muita importância. Mas eu vou dizer porque a palavra, bom, está aqui embaixo, a mãe pertence ao casamento, à núpcia, ao amor. Então, o povo da antiga aliança que espera, em Maria tem antecipação, e todos podem, como Maria, alcançarem essa verdade de Deus. E podem encher suas vidas do vinho que lhes falta. Em Jesus, por Jesus e com Jesus. Então, Maria, ela é apenas um indicativo que o ser humano pode se encontrar com Deus de forma plena. Maria é um ser humano, não é Deus. Maria é o ser humano que ensina que todo ser humano pode se encontrar e ter Deus de forma plena em sua vida. E por isso ela é modelo, por isso nós católicos a veneramos, mas não podemos tirar Jesus e pôr Maria como se ela fosse mais importante. Não podemos tirar o Pai e falar que Maria é mais importante. Não podemos dizer que Maria é mais do que o Espírito Santo.
Maria é aquela que se encontrou com a dimensão de Deus de forma tão plena que ela se torna modelo, e ela, que era o povo da antiga aliança, ela é a primeira a ser recriada por Deus, logo pertence aos céus, pertence à glória dos justos, dos santos, daqueles que nunca perdem a esperança. E daí vem os títulos que nós damos: intercessora, cheia de graça, sede de sabedoria. Às vezes eu falo isso porque a turma lê, que escreve da mesma maneira, a turma fala sede. Não é a sede, é um lugar. Ela é um lugar onde as pessoas podem encontrar sabedoria. Por quê? A sabedoria é quando eu digo sim para Deus, reconheço que sou amado e me deixo amar por Ele de forma total. Então, em João 6,42, está lá também a mãe de Jesus. Só pegar aqui. João 6,42. E vocês me desculpem que eu demoro um pouco, eu estou até de óculos, que a letra na Bíblia é muito pequena e eu já estou na fase difícil para ler letra pequena. E comentavam: esse Jesus não é filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele, Maria. Depois, aos pés da cruz, João 19:25. João 19:25. Então, ela está do começo ao fim, sempre fiel. Ela não é uma infiel. Ela, portanto, não sendo infiel, ela não precisa da tábua da lei, ela não precisa que talhas externas estejam cheias de água, ela está repleta de Deus. E é isso que o texto está querendo, que a gente seja repleto de Deus e não fique nas coisas externas e fugazes, os detalhes da vida. Então, João 19:25, só aqui pegando. A mãe de Jesus e a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Então, a mãe está. As três Marias, só tem isso no Evangelho de João, tem 3 Marias ajoelhadas ao pé da cruz. Ajoelhado, eu não estou me ajoelhando para a morte. Eu já tenho certeza do céu. Eu tenho certeza que a morte pode ser vencida. E é tudo isso que Maria, e ele dizer que a mãe de Jesus estava lá, é isso que ele quer dizer. Bonito isso? Deu para entender que está além de um fato histórico? Então vamos lá. Agora eu estou fazendo uma comparação. Por quê? Olha como é construído esse texto. Só tem 2 coisas que usa, um no singular, porque é a primeira pessoa do singular, a mãe estava lá. Agora, também estava lá nas bodas 6 talhas. 6 talhas de pedra. E aqui tem uma mulher de carne e osso. Tem uma mulher que acreditou em um Deus de carne e osso. Ou, se quiserem, o verbo se fez carne, João 1, versículo 14, e habitou entre nós. Você vai acreditar nesse Deus que se fez homem? Ou você acha que isso é impossível? E por que ele se fez homem? E porque, como homem, ele teve dor, ele chorou, ele sofreu, ele foi incompreendido, ele foi rejeitado, ele foi trocado por um bandido, então você diz que ele não pode ser Deus. A escolha é sua. E se você não escolher Deus, você vai escolher coisas superficiais que não são Deus. Pedras, estátuas, coisas que não podem te salvar. Coisas que não podem te purificar. Quem pode te purificar é alguém que sabe o que é a dor e o limite humano. E Deus se fez homem para isso, a ponto de se sacrificar na cruz, e ali ele purifica, ali ele expia os pecados de todos os pecadores, para que, dizendo que os ama além de seus pecados, ele diga que o céu é sempre possível. Então a terra prometida não pode mais ser na terra, um lugar físico, lá onde você foi em Jerusalém. A terra prometida, onde corre leite e mel, aonde a plenitude existe, é o céu, ou o paraíso que havíamos perdido. Por isso João vai colocar que Jesus foi sepultado num jardim, e aqui ele está ligando ao jardim do Éden, onde Adão e Eva foi expulso, a nova criação, recriada no amor de um Deus que vence a morte, vence a cruz,
então nos devolve o paraíso que havíamos perdido. Então, vamos lá. As pessoas que escolheram as talhas de pedra, eles estão numa festa de casamento, mas a festa não está boa, não está bombando. A festa está ruim. A música está ruim. Imagine você vai numa festa e lá está cantando uma música, filme triste. Uma música, e eu cantando é pior ainda. E é triste demais, aí vai embora a água, vai tudo embora. Que me fez chorar. Aí a gente começa a chorar, aí não tem festa. A festa estava assim, desagradada, a música estava ruim, o cantor era igual eu, estava tudo lascado aquela festa. Não tinha futuro nenhum. Então, a mãe que está numa festa agradável, a mãe que tem sua vida preenchida pelo seu filho. Então, vamos lembrar, Maria grávida, está preenchida, e ela preenche o mundo ao dar à luz. O que estava nela se esvai e pode agora abranger a todos os seres humanos. Então, ela vai e diz, olha, como antes de você, eles não têm mais vinho. Ela não diz que ela não tem vinho. Eles, ela está fora disso. Eles não têm mais vinho. E o vinho é o símbolo da alegria. Aí eu peço licença para ler Cântico dos Cânticos. Eu já preparei antes, porque ele é difícil de achar na Bíblia, que está lá bem escondido no meio dos outros textos. Mas vou ler para vocês e olha que interessante. Lembre que o Cântico dos Cânticos vai falar de um amado que encontra amada. O amado é Deus e amado é o povo crente, o povo que crê em Deus. E olha o que é dito. Que me beije com beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. Então, amar é o vinho. Ser feliz é vinho. É quando o amado pode amar a amada e quando a amada pode se entregar ao amado, uma relação, a aliança. Então, a Bodas de Caná é uma festa de casamento, o povo não tinha uma aliança com Deus, havia rompido, tinha sido infiel à aliança com Deus. Então, a Bodas de Caná está convidando o povo a voltar e fazer uma nova aliança. A aliança verdadeira e definitiva com esse Deus que os ama. E aqui fica a proposta. Então, essa é uma catequese e uma proposta. A resposta cada um vai dar ou vai dando no dia a dia das suas vidas, em todo dia de oração, em cada atitude amorosa com o esposo, com os filhos e também na sociedade quando a gente revoluciona. Agora, Cântico dos Cânticos 7:10. Tua boca é delicioso vinho que se derrama na minha, molhando-me lábios e dentes. Para que um pouco lembre que Deus se esvai na cruz quando o soldado enfia a lança no coração do coração do Cristo sai sangue e água. E o que ele havia recebido era vinagre nos seus lábios e nos seus dentes. Deus nos oferece amor e nós temos que mudar de vida e entender este grande sinal de Deus para que a gente não se torne vinagre em seus lábios. Lembre que Judas traz Jesus com um beijo, o beijo do fel, que também vai representar o vinagre. Mas deu para entender? Então teve um beijo de Judas. Existiu isso historicamente. Mas isso também se traduz e isso tem que ser visto para que os seres humanos modifiquem e tomem atitudes diferentes do povo daquela época. E é isso que está pedindo, esse grande sinal ensinado que a gente chama de Bodas de Caná. Agora, Cântico dos Cânticos 8:2. Eu te levaria, te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, dar-te-ia a beber vinho perfumado e meu licor de romance. Para que um pouco, vocês podem ler depois, em João capítulo 11, quando morre Lázaro, Jesus vai visitar, depois Jesus tira Lázaro da morte, e uma das irmãs de Lázaro, Maria, que tem uma relação no texto com a própria Nossa Senhora, porque ela é uma representação do povo fiel e que já se encontrou com Deus e nunca mais vai sair de perto do seu amado, ela, agradecida, ela vai se ajoelhar
ela vai jogar perfume nos pés de Jesus e vai enxugar com seus cabelos. Que isso antecipa o que depois João vai colocar, o lava-pés. Mas isso também representa o Cristo que vai ser lavado e que Maria Madalena vai lá para lavar, para que seu corpo não venha cheirar mal. O perfume é: a morte não pode me tirar o bom cheiro, ou o cheiro bom da vida, porque Deus está comigo e Deus me é o perfume. O meu amado perfuma a minha vida. E isso tudo é vinho, e tudo isso é vida que vence morte. E tudo isso está nesse texto. Não sei se eu consigo traduzir isso e vocês conseguem sentir a beleza do que está escrevendo, muito mais do que, lá num dia teve uma festa de casamento e o evangelista foi lá e escreveu. Então, é muito maior. Então, vamos lá. Então, a mãe de Jesus é símbolo nupcial, ela representa Israel. Mas ela apresenta um Israel que tem uma aliança fiel. Ela não quebra a aliança. E Jesus, por isso ela vai nele e ela diz: filho, eles não têm mais vinho. Ela está levando a esperança de uma nova aliança, uma nova criação, um novo amor, uma nova realidade. Uma festa sem alegria e sem graça. Ela está pedindo que Jesus venha dar graça a esta festa. Então Jesus vai responder, e parece que Jesus foi mal educado com a mãe. Não é verdade. Então ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Ou, se quiserem, ainda não chegou a minha hora. Qual é a hora de Jesus? É quando ele dá o último suspiro na cruz. Então, ele não está sendo mal educado. O sinal que Jesus está dizendo, a bodas de Caná, ela está relatando algo que vai acontecer depois, quando Cristo vencer a cruz, vencer a morte, ou está falando da ressurreição. É a ressurreição do Cristo que deve preencher nossa vida, que deve devolver alegria. Eu peço desculpas, mas vocês podem ler esses textos que vocês vão ter aí, João 7, João 8, João 12, João 13, João 17, mas eu vou ter que ir, então eu vou adiantando um pouco. Então vamos entender. Aí o que é que Maria diz? Não importa que Jesus parece que falou que não ia fazer nada. Tanto é que o texto não quer dizer que Jesus não vai fazer nada. Ele vai dar a sua vida. Mas não pode ser antecipado isso. Então, nós temos que entender como é que a festa de casamento vai se tornar de uma festa desagradável uma festa alegre, fazendo a vontade de Deus. Então, você tem dois caminhos. Eva fez o que a serpente disse. Maria fez o que Deus pediu a ela. E logo, aqueles que são crentes e querem transformar uma festa ruim numa festa boa, basta seguir a Deus. Seguir a Deus. Vamos pegar em Êxodo, quando recebem as pedras, o que o povo promete? E aí é o povo, como faremos, por isso no plural, faremos tudo o que o Senhor disse. Mas o povo não fez. Por isso o povo foi perdendo, foi secando, e a talha não mais purifica. As pessoas não mais se viam como irmãos, mas se viam como inimigos, como adversários. Então, o primeiro milagre de Jesus é transpor isso. Porque se a gente se vê como adversários, o pecado de Adão e Eva vai gerar a morte de Abel. Caim, o irmão, vai matar o irmão. Nós vamos nos matar, nós vamos nos odiar, nós vamos nos rejeitar, e sem querer não vamos percebendo que nossa vida ficou sem graça. A nossa vida não entendeu o céu, e a gente não entendeu o amor, não entendemos a cruz, não entendemos o perdão, não entendemos a misericórdia, e assim por diante. Então, as talhas vazias. Talha era para ter água, a pessoa chegou da rua, ela pode ter encontrado um infeliz pecador, eu me lavo para que eu não leve a contaminação do outro ser humano para dentro da minha casa. Então, você vai excluir todas as outras pessoas, a não ser aquelas, ou a não ser você mesmo, em quem você acredita, só em você. Então, você vai excluir as pessoas, você vai ficar fora e você não vai ser comunidade.
Então, depois aqui do lado das talhas tem um grupo de mãos dadas. Por que eu vou ser igreja? Porque eu estou numa festa. Eu não faço uma festa sozinho, ela não tem graça. Por isso eu participo de uma igreja. Por isso eu acredito em fazer comunidade, mesmo que tudo seja muito difícil. Nós estamos criando uma pastoral da caridade. Aí vem uma criatura que ele não quer participar de reunião. Aí ele fica dando ideia sozinha. Eu falo, não pode ser assim. Nós temos que pôr num grupo. E às vezes a gente tem uma ideia e os outros vão dizer, a sua ideia é muito ruim. E a gente tem que ouvir isso. Então, deixe o que os outros e a maioria decidiu. E se der tudo errado, a gente vai sorrir. E aí a gente volta a dar opinião. Até uma hora que a gente vai melhorando. E a gente vai decidindo juntos. A gente vai crescendo juntos. Então, às vezes, eu tenho que ser humilde para ouvir os outros e tentar superar isso. Então, só para entender da talha vazia, vocês poderiam ler depois, João 13, aqui é o lava-pés, mas como vocês não faltam à missa, e na Semana Santa muito menos, então isso vocês já viram. Pedro vai falar, Senhor, não me lave, não precisa me lavar a mão, porque o Senhor é mestre. Aí Jesus vai dizer, olha, mas se eu não te lavar, você não fará parte de mim. Depois Jesus vai dizer, olha, vocês deixaram tudo e me seguiram. Então, vós já estáis limpos, purificados pela palavra, que é Ele mesmo, Jesus, que vos vem expor. Vocês podem conferir isso na Bíblia, João 15, 3. E depois Jesus volta. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a alegria seja completa, a festa seja alegre, seja feliz. E mais do que talhas de pedra cheias de água, a sua vida esteja repleta de Deus. Então, Jesus é o vinho novo. Ele é o vinho melhor. Ele é o noivo, ele é o amado, ele é o vinho novo. E que você pode adquirir ou não, e depende da sua resposta e das respostas que nós vamos dando no decorrer da vida. E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha, ou pelo menos percebido que Deus se encontrou e veio e se apresentou a nós, se não antes, no final da festa, quando a gente já passou a embriaguez de tanto viver nessa história, em meio a alegrias e tristezas, nós vamos encontrar o vinho novo. Então precisamos nunca desistir. E nunca é tarde para tomar o vinho melhor, ou para receber na talha de nossas vidas o melhor do que existe para a vida humana, que é amar e ser amado. Então Jesus inaugura uma era incomparavelmente superior à antiga, uma verdadeira núpcia com alegria plena. Então, essa é a ideia. O mestre-sala é uma representação de uma pessoa que não entende ainda Jesus. É alguém ainda, talvez uma representação dos fariseus, ou uma representação de pessoas presos ao passado, e presos ao passado não vão entender o que é novidade. Eu vou brincar, mas muitas vezes eu já passei por muitas paróquias, essa já é uma das tantas que eu passei, e às vezes o que a gente mais ouve, aqui sempre foi assim. Mas se era para ser sempre igual, por que mudar? Tem uma música do Chico Buarque de Holanda, que acho que é Cotidiano o nome da música. Todo dia ela faz sempre tudo igual, me acorda às 6 horas da manhã, nananana. Eu não lembro o resto da letra. Seria uma vida muito chata. A gente, às vezes, tem que buscar a novidade de Deus. Temos que reconhecer e mudar as coisas. É assim que se constrói o futuro, e o futuro para nós é o céu. Então, é isso que está propondo essa catequese joanina. E é uma festa de casamento, sim. É isso que você propôs. Seu filho já havia nascido, mas você queria entregar ele e apresentar ele a Deus. E você faz um rito chamado batismo. Você vai dizer, Senhor, você me deu uma riqueza.
Você me deu a coisa mais preciosa, mas eu sei que ele te pertence. Então, um dia ele voltará para o cofre do teu coração, da tua verdade, que é o Criador. Então, eu agradeço, eu estou aqui apresentando, eu estou pedindo que o Senhor continue lapidando essa sua pedra preciosa, que é o meu amado filho, minha amada filha. E ali é bodas de Caná. No dia que você falou, olha, eu vou vencer meu egoísmo, eu vou vencer o meu interesse, o meu ideal sozinho, porque eu acho que eu amo tanto uma outra pessoa e que essa pessoa é que vai encher a minha vida de alegria, que eu preciso dela para ser feliz, para ser completo. No dia que você falou isso e uma outra pessoa disse isso para você, no dia do seu casamento, aonde você casou, aconteceu a bodas de Caná. Muito mais do que num lugar físico onde você possa ir. Mas você indo lá, você lembrando disso tudo e fortificando isso, também ajuda. Padre, no dia que no hospital eu ajudei alguém, eu levei alguém que estava tendo um infarto e consegui ajudar e aquilo salvou uma pessoa, e eu senti que a minha vida teve um sentido, a minha vida teve um valor, é bodas de Caná. Então é muito mais do que um acontecimento histórico que foi narrado por um evangelista há mais de 2000 anos atrás. Então ele escreveu com esse propósito e Deus o inspirou exatamente com esse propósito. Que a gente possa reler o texto bíblico com a nossa vida no cotidiano dela. Então aqui eu deixo um desafio para que vocês façam. Você torna a tua família, a tua paróquia e a tua presença na sociedade um lugar melhor, mais feliz. Você torna a tua vida, para quem está à sua volta, uma festa alegre. Então as pessoas ficam tristes de estar perto de você. Mas vamos imaginar que a minha vida não está muito boa, as pessoas não gostam muito de ficar perto de mim. Não desespere. Encontre ainda Jesus e dá para mudar. Sempre é possível mudar. E é tudo isso que a Bodas de Caná tenta nos ensinar. É sempre possível mudar a festa, torná-la agradável. É sempre possível preencher a talha de nossas vidas e tirar o vazio de nossas almas para que sejamos não apenas seres humanos, mas filhos amados e filhas amadas, a noiva. E quando assim for, haverá um casamento feliz. E mesmo caminhando na terra, saberemos que o céu nos pertence e que pertencemos aos céus, ao paraíso. Amém. Eu não sei se tem alguma pergunta. Eu já estou atrasado mesmo para o outro compromisso. Alguém tem alguma pergunta? Perdão, que mandaram aí, Cidinha, alguma pergunta? Não tem? Deu certo aí? Gente, é que eu não vejo o rosto de vocês, eu fico olhando os trem, mas foi tranquilo? Deu para... Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Padre Fábio me fez chorar. Quanta sabedoria. Chora não, é para ficar alegre. A festa de casamento é para ter... eu já sei. Você chorou porque eu cantei desafinado. Eu sabia. Eu falei que não era para eu cantar. Mas aí eu, além de tudo, sabe aquele cara chato, diz minhas sobrinhas que eu sou muito chato. Cantei uma vez ruim, aí cantei de novo. Mas leiam e vejam essas músicas, são muito bonitas, com letras muito bonitas. Mesmo o filme triste, eu gosto muito. Mas para festa de casamento não é bom, não. É melhor uma que chacoalha, tá bom? Vocês me dão... Eu vou deixar os meninos terminando a oração e eu vou correndo lá para o outro compromisso. Vocês me desculpem, tá bom? E o mês que vem também muda por causa de finados, né? Sim. Aí a gente vai ter que fazer na quinta também. Aí o mês que vem a gente vai falar de João capítulo 4, que é a Samaritana. É um texto longuíssimo, mas é muito bonito também. Lembre, a Samaritana, para o povo da época, era como a representação contrária a Maria.
seria a mulher infiel, seria como uma prostituta. E veja o que Jesus vai fazer disso. Ele vai mudar tudo isso. É bodas de Caná. Você pode, mesmo que todo mundo diga que aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher não valia nada, aquela mulher teve 5 maridos, Jesus diz que é capaz e você tem que olhar diferente e olhar aquela mulher com amor. Quando isso acontecer, bodas de Caná, acontece o sinal de Deus na terra e a terra no céu. Amém. Fui. Tchau, gente. Coragem. Vocês fazem a oração aí? Pode deixar. Obrigado. Desculpa. Lindo, né, pessoal? Foi muito lindo Maravilhoso. demais. De chorar mesmo. Assim, quer finalizar pra gente? Eu? Pode ser. Beleza. Vou finalizar. Agradecer mesmo vocês estarem aqui com a gente, viu? Ai, vendo umas carinhas com um monte de saudades. Ó, a Tê ali. Então vamos agradecer a Deus, né, por esse encontro, por essa bênção, por esse padre que é um presente de Deus para nós, porque a gente lê esse texto e a gente lê isso há tantos anos e a gente nunca tinha parado para meditar dessa forma, né? A gente fica às vezes muito preso à leitura fundamentalista, mas a gente tem que abrir, né, a nossa mente, o nosso coração para entender que a palavra de Deus é muito maior, é muito mais rica do que a gente pensa. E que bom que a gente tem o Padre Flávio, que bom que ele pode abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso conhecimento para a gente poder ver que tudo é muito maior, né? Tudo maior. O amor de Deus é extremamente maior e a Bíblia é um livro maravilhoso e que o Espírito Santo possa nos ajudar a gente a aprender cada vez mais, abençoar cada vez mais o Padre Flávio, que esse estudo está sendo tão rico, né, para nós. E que então Deus possa estar sempre dentro do nosso coração, da nossa mente, abrindo a nossa mente para que a gente possa aproveitar o amor que Deus tem por nós, tão grande, e que a gente possa se transformar a partir desse amor, né? Aprender para viver melhor e ser feliz e fazer da vida das pessoas um lugar melhor, feliz também, né? Que é isso que Deus tem para nós. Então, que Nossa Senhora também nos cubra com o manto sagrado, essa mãe maravilhosa, essa que disse sim, essa que é por meio dela que Jesus veio ao mundo, que ela possa nos abraçar e conduzir como filhos amados, tão amados de Jesus, que ela possa sempre estar mostrando para nós onde está faltando vinho na nossa casa e que a gente possa reconhecer que só Jesus traz essa alegria e esse vinho para a gente, né? Amém. Então Amém. ficamos felizes, ficamos alegres e agradecidos a Deus por esse encontro. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãezinha querida, nos abençoe sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite. Um feliz retorno às nossas casas. Não, nós já estamos em casa. Um feliz retorno às